Estamos estudando nesse Evangelho de Mateus, e já há alguns domingos de estudo nós temos detido nesses 5 versículos, o versículo 13 ao versículo 17. O que foi conversado é que sempre quando surgisse alguma dúvida ou alguma outra questão que relacionado ao texto e principalmente relacionado com a pessoa do Senhor Jesus, segundo a condução divina, nós haveríamos de nos deter um pouco para esclarecer essas dúvidas, para fazer comentários e fazer perguntas. Para aqueles que estão nos acompanhando, nós pensamos em alguns domingos a respeito desse batismo, a qual João Batista está realizando no Jordão. Então, quando pensamos nesse batismo, no significado do batismo, nós pensamos em outros batismos que também estão relacionados na palavra de Deus. Comentamos um pouco a respeito do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Falamos um pouco sobre o batismo cristão, com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e outras passagens em livro de Atos. Nós também fizemos algum comentário a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 10, que também Paulo, falando aos Coríntios, foram batizados em Moisés. Comentamos um pouco a respeito do batismo do Senhor Jesus, mas ainda veremos de entrar mais a fundo a respeito desse batismo do Senhor Jesus, também, versículo 16, versículo 17, Evangelho de Mateus. Alguma coisa também, 1 Coríntios 15, se não me engano, que fala batismo dos mortos, batizado pelos mortos. E tentamos, assim, esclarecer algumas dúvidas, porque num passado não muito longe, havia uma certa equívoco do ensino, onde aparecia a palavra batismo, é colocado tudo junto. Mas nós podemos perceber que não é assim, então nós tratamos de conversar e desvincular algumas coisas do passado que fiquem no passado. Tentando, assim, uma nova caminhada, uma nova base. Comentamos um pouco também, como está relacionado ao batismo aqui, a respeito da idade, que antes foi relacionado, botaram uma idade, e nós podemos perceber que a palavra de Deus nos orienta outra coisa. Também tentamos desvincular, e já temos desvinculado, porque a palavra de Deus não coloca junto a respeito de batismo e ceia do Senhor, mesa do Senhor, o partir do pão. Não é unificado essas coisas. Batismo é uma coisa, batismo cristão, a partir do pão, que é subdividido, sendo a mesma expressão, subdividido em mesa do Senhor e ceia do Senhor, partimento do pão. E também surgiu um outro estudo a respeito que esse batismo aqui do Senhor Jesus, quando ele é batizado, foi comentado que tinha uma relação com o sacerdócio do Senhor Jesus, esse serviço, esse ofício que ele presta agora estando no céu. E dentro disso, nós também queremos agora, ia ser comentado domingo passado, não teve tempo, mas eu creio, então, que nós tivemos bastante tempo para cada irmão se ocupar e dar tecer algum comentário a respeito desse sacerdócio também, que agora ele ocupa no céu. E esse sacerdócio, ele é algo que ele exerce junto a Deus. Foi comentado também, foi ensinado uma vez também que João 17 era a oração, a verdadeira oração sacerdotal, e quem sabe também há muita confusão nisso. E também queremos, nessa noite, ligar isso e tentar
esclarecer esses pontos. Uma questão dessa oração em João 17 foi conversado e foi comentado que é uma oração que ele faz ao Pai em João 17. E ele abre João 17 dizendo: Pai, é chegada a hora. Ele ergue os olhos ao céu. E quanto ao sacerdócio que ele ocupa agora, é junto a Deus. Isso nós temos lá em Romanos, capítulo 8. E ele exerce do céu. E em João 17 ele está na terra e a oração que é feita é junto ao Pai. Mas o sacerdócio que ele ocupa agora, esse ofício, é junto a Deus, lá do trono de Deus. Nós temos isso em Romanos, capítulo 8 e versículo 34. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós, à direita de Deus. Então, embora não encontramos a palavra aqui, sumo sacerdote, cujo, no livro de Hebreus, é um dos temas principais, o livro de Hebreus, é o tema principal a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus. Mas nós vamos entender que esse sumo sacerdote, ele intercede. Essa função dele, essa atividade, esse serviço, é de intercessão junto a Deus, à direita de Deus. Então, por isso que eu li em Romanos 8, e versículo 34. Nós também temos alguns sacerdotes no Antigo Testamento, onde fala Arão e também Melquisedeque, e na semelhança de Arão, como ele entrava no Santo dos Santos, fazia a expiação também, nessa semelhança no céu, o Senhor Jesus exerce esse sacerdócio. O de Melquisedeque, ele serviu, ele deu a Abraão pão e vinho. E isso ele vai exercer esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque no futuro, quando então, no reino milenar, para estabelecer o reino milenar, ele haverá de servir ao povo, à nação de Israel. Ele vai agir dessa forma. Mas, por enquanto, ele cumpre essa função de intercessor no céu. Nós também foi feito o comentário o porquê que aqui nesse Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus ele está sendo batizado, ele está se identificando com o remanescente de Israel, aquele resto, aquele pouco de povo que estava em obediência ao anúncio de João o Batista. João o Batista anunciava o batismo de arrependimento, então eles se identificavam com esse anúncio, se identificavam com essa palavra, eles eram batizados, confessando os seus pecados. E o Senhor Jesus, para cumprir toda a justiça, também ele se identificou com esse remanescente e assim se permitiu ser batizado. E houve, então, essa dúvida que se era esse batismo tinha a ver com o sacerdócio, então, por isso também que entramos nesse sacerdócio para fazer a diferença, é que faz relação a sua identificação com aquele remanescente, e o sacerdócio do Senhor Jesus está em relação ao céu, não podia ser cumprido na terra, mas sim agora o ofício, o serviço, ele cumpre no céu, e é um dos recursos para a nossa caminhada aqui nesse deserto, porque agora, como sumo sacerdote, ele pode, assim, se compadecer das nossas fraquezas. Embora o nosso texto ele não tenha uma ligação direta com esse tema do sacerdócio do Senhor Jesus, mas como surgiu, né, um pensamento de que após o batismo do Senhor Jesus,
Alguém pode, por exemplo, ligar o batismo do Senhor Jesus com aquela lavagem que o sumo sacerdote fazia para antes, então, entrar no templo e exercer o seu serviço. Então, para maior esclarecimento, né, nós estamos, então, discorrendo um pouco sobre este tema. E o trabalho do Senhor Jesus como sumo sacerdote, como nosso sumo sacerdote, não é só na qualidade de nos assistir nas nossas fraquezas, mas também de conduzir o nosso louvor e a nossa adoração, porque muitos ofertantes traziam os sacrifícios e ofertas, em que também eram ofertas de alimentos, que não falava em si mesmo de expiação de pecado, mas que estava vinculado com o sacrifício de expiação, conforme nós podemos ver em Levítico 16, principalmente no dia da expiação. Este serviço sacerdotal, ele também é aquele que, como sumo sacerdote, ele conduz o louvor, conduz a oração. E para comprovar isso, nós podemos ler em Apocalipse, em capítulo 5, primeiramente. Capítulo 5. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui nesse versículo que fala do incenso, fazendo referência, e ela significa as orações dos santos. Mas, no capítulo 8, e versículo 3, nós lemos o seguinte: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações dos santos, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, aqui nós vemos, de uma maneira diferente, que este incenso, ele dá força para as orações de todos os santos, Ele faz chegar com uma força diferente. E se nós olharmos no Antigo Testamento, o incenso também é uma figura do Senhor Jesus, porque ele era feito de especiarias que não poderiam ser imitadas. Não existia nenhum outro tipo não poderia ser feito nenhum incenso com as mesmas propriedades. E aquele incenso, ele era a figura do aroma suave que a vida do Senhor Jesus exalava diante de Deus. Então, eu estou fazendo este comentário para frisar que o serviço do Senhor Jesus como sacerdócio, ele não é só no sentido de nos ajudar nas fraquezas. É isso, mas é também no sentido de dirigir o louvor, de dar força à adoração, de chegar na presença de Deus com ele na frente, por assim dizer, né?
acho que seria uma forma mais clara de se entender. Ela chega diante de Deus com esta força porque ele está na frente. Ele é o incenso de aroma suave. E então ele, como o sumo sacerdote, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 8, na carta aos Hebreus capítulo 8, nós lemos: ora, a suma do que temos dito, Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então, quando ele faz essa referência, ele está se referindo aos sumos sacerdotes na dispensação da lei. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Essa alguma coisa poderia ser tanto para a expiação do pecado, como também aquelas ofertas que eram pacíficas, no caso. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Antes de prosseguir aqui, só para reforçar também no versículo 3, que quando ele diz, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer, está falando que o Senhor Jesus também, ele se apresenta assim hoje diante de Deus. Não que ele esteja agora oferecendo novos sacrifícios, mas este sacrifício que ele ofereceu na cruz e que é então manifestado de maneira figurada em todos os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Todos aqueles sacrifícios de expiação de pecado, oferta pacífica, oferta de manjares, todos aqueles sacrifícios eram trazidos pelo ofertante e era, então, manifestado diante de Deus, era trazido diante de Deus pelo sumo sacerdote. E assim também o Senhor Jesus, só que ele apresenta-se a si mesmo. Ele está agora não num santuário feito por mãos, né, num santuário divino, num santuário eterno, não precisando mais daqueles sacrifícios que eram realizados, porque ele foi o sacrifício que de uma vez por todas foi realizado. Então, quando ele fala, era necessário que tivesse alguma coisa para oferecer, está falando todos os tipos, então, de sacrifício que ele representa. Então, é desta forma como ele hoje desempenha o seu trabalho, a sua função de sumo sacerdote. Não só em relação às nossas fraquezas, às nossas necessidades, mas também dirigindo o nosso louvor e a nossa adoração conforme os antigos sacrifícios realizados na dispensação da lei manifestavam como figura dele. Eu estava lendo no capítulo 8, versículo 4, onde eu disse, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Então, como foi frisado pelo nosso irmão Royce, o modelo era segundo a ordem de Arão, segundo a ordem sacerdotal que foi ensinada por Deus, era segundo Arão. Mas a ordem era de Melquisedeque. O modelo era de acordo com o sacerdócio araônico, o modelo. E ele segue este modelo. Mas a ordem era a ordem de Melquisedeque.
e que é mencionado nas Escrituras como alguém que não tem princípio e nem fim. Ele não tem genealogia. E o Senhor Jesus também não era da linhagem de Arão para ser sacerdote, nem poderia, porque foi na dispensação da lei. Então, agora, com a morte do Senhor Jesus, começa um modelo diferente, completamente diferente daquele ou melhor, a ordem, o modelo é o mesmo, mas a ordem que segue agora é a ordem de Melquisedeque. Uma outra coisa que muda com o sacerdote do Senhor Jesus é que também não há mais um lugar, como havia no Antigo Testamento. Antes havia o tabernáculo, e depois o templo. Com esta nova ordem de sacerdócio, embora segue o modelo araônico, mas na ordem de Melquisedeque não há mais um lugar, não é um lugar específico, não há um lugar físico, né? Mas sim a pessoa. E o lugar é aonde ele está, conforme nós já sabemos, mas é bom nós frisarmos, em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele não diz, ali estarei, no presente, ali estou eu no meio deles. Então, o lugar é aonde ele está. A respeito também, esse é necessário nós entrarmos, nós estamos falando, embora nós estamos estudando Mateus, mas o irmão César já fez o comentário, o porquê que nós entramos nessa questão, porque surgiu alguma dúvida em colocar a respeito desse batismo do Senhor Jesus, que era o início do sacerdócio dele, então por isso que nós temos discorrido a respeito desse sacerdócio. O irmão César usou como base o capítulo 8 de Hebreus, que fala esse ministro, vou usar a expressão correta aqui, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, de condução do louvor, esse também é a função dele como sumo sacerdote no céu. E eu quero também destacar essa de intercessor do capítulo 8 de Romanos, mas também capítulo 4 de Hebreus. Então, já foi comentado que agora, esse lugar, não temos antes tinha o Santo dos Santos, onde era oferecido, mas agora nós temos um trono de graça, nós podemos entrar, porque lá tem um sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, que tenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É interessante que não é mais... ele continua assim um trono de justiça, um trono de juízo, mas para nós agora é um trono de graça, porque nós já fomos comprados, já fomos salvos, já aceitamos a obra da cruz, fomos resgatados, então agora temos diante de nós um trono de graça. E por que nós estamos colocando isso? Porque esses eu penso que é o recurso que nós temos para nossa jornada no deserto. Então, ele fala no capítulo 3 a respeito desses que caíram no deserto. Então, nós temos esse sumo sacerdote que ele tudo suportou, ele sabe das nossas debilidades,
sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas fatigas, do nosso cansaço. Ele sabe das nossas dificuldades, porque ele tudo passou. Nós temos, ele penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão. Ele está no céu. Ele cumpre esse sacerdócio, esse serviço dos céus junto a Deus. Então, amados irmãos, nós temos esse sacerdote. Nós temos dificuldades, temos fraquezas. E quero destacar, embora estamos em Mateus, mas não é o tema de estudo, mas enfim, que a fraqueza não é pecado. Ela não é pecado. E nós temos lá na segunda carta aos Coríntios, um texto bem conhecido de todos os irmãos, lá no 2 Coríntios, quando Paulo ora. Lá no 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz, Paulo, ele ora, né, aquele homem que subiu ao terceiro céu, enfim, nós entendemos que é Paulo. 1 Coríntios 12, 9, e disse-me, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12 e 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Porque a fraqueza não é pecado. Se fosse pecado, Paulo não estaria aqui, teria prazer nas fraquezas. Ou nas minhas fraquezas, gloriarei nas minhas fraquezas. Então, fraqueza não é pecado. É devido à nossa debilidade, às nossas condições que nós andamos aqui, a nosso desvio de olhar, nossa muita falta de compreensão e sujeição a Deus, isso são fraquezas, são debilidades que nós temos. Às vezes, o sumo sacerdote, então, ele pode, sim, se compadecer das nossas fraquezas. Mas por qual motivo? Porém, versículo 15 do Hebreus 4, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não tinha o elemento, do pecado, que nos faz falhar na nossa jornada. O Senhor Jesus não tinha isso. Ele não conheceu o pecado, nele não tinha pecado, e nele não habita o pecado. Então, ele, como sumo sacerdote, ele pode, então, porque tudo lhe foi tentado sem pecado. Então, ele pode, assim. E, então, com esse sumo sacerdote no céu, com esse ofício, nós somos encorajados, no versículo 16, capítulo 4 de Hebreus 16, cheguemos, pois. É uma atitude a qual temos que ter. O irmão César já comentou do santuário, agora nós podemos entrar com confiança ao trono da graça, uma ação com certeza, uma ação com confiança, uma ação com um depósito depositada naquilo que o Senhor Jesus é, como sumo sacerdote, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse lugar, ele está sempre à disposição nossa, e podemos, assim, recorrer. Então, há essa diferença entre isso que nós... Não tem relação alguma, esse batismo aqui do Senhor Jesus, com o sacerdócio que ele ocupa agora no céu. Para reforçar também o que foi dito em relação ao sacerdócio do Senhor Jesus, além da questão da nossa fraqueza, e também ele dirige o louvor, ele é o incenso que dá força para o louvor, que dá força para a adoração, porque ele vem na frente, é ele que vem mencionado. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdócio real, nós trazemos o quê? Adoração. E ele, como nosso sumo sacerdote, o que vai na frente. Nós podemos lembrar que no Antigo Testamento, segundo a ordem de Arão, só o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo e uma vez por ano, só o sumo sacerdote. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, o Santo do Santo, com o tabernáculo, se tornou um lugar só. Então, hoje, cada um de nós, na qualidade de sacerdócio real, nós podemos chegar também no Santo do Santo, mas ele adentrou primeiro. E eu não me lembro agora, que fala também na carta aos Hebreus, que ele entrou no santuário divino por seu próprio sangue. Ele entrou por seu próprio sangue, porque no segundo o modelo de Arão, ele não podia entrar sem sangue. Então, ele entrava com sangue, e por expiação pelos seus pecados, da sua casa, depois pelo do povo, e assim por diante. Então, o Senhor Jesus, ele entra nesse santuário divino, no céu, pelo seu próprio sangue, que de uma vez por todas foi derramado. Então, é muito bonita essa linguagem do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos atende, nos auxilia nas nossas fraquezas, e não quer dizer necessariamente pecado, mas fraqueza diante das dificuldades, das lutas, que nós muitas vezes não temos força e desanimamos e fraquejamos, como o apóstolo Paulo ali dá uma lista de situações onde ele mostra a fraqueza humana. Não necessariamente pecado, mas fraqueza humana. E então o Senhor Jesus entra nesse trabalho sacerdotal. Mas entra também como aquele que dirige e leva o louvor, como nós vemos em Apocalipse 8, versículos 3 e 4, aquele incenso que sobe junto às orações do santo, que dá força às orações do santo. Quero fazer um breve comentário e talvez a gente possa explorar um pouquinho mais na próxima reunião, mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Essas fraquezas, ela tanto era parte espiritual como parte do nosso corpo físico. Na questão espiritual, ele intercede. Nós temos, então, lá em Romanos 8, que o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Nós temos essa função do Senhor Jesus, e nós temos em nós também o Espírito Santo, que também tem essa mesma função. Então, nós temos lá em Romanos 8 e 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa questão também, nossas fraquezas, nós temos fraquezas espirituais, muitas vezes oramos, não sabemos como pedir. Nós vemos uma situação e somos debilitados, somos débeis, não é débeis de loucura, mas débeis de fraqueza. Então, nós, com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele intercede por nós, ele tem uma ação junto a Deus, e temos essa ação do Senhor Jesus também na questão espiritual, que ele atua junto com Deus. Por isso que ele está à direita de Deus, como o Criador, o governante de todas as coisas. Então, penso que, e nas fraquezas do corpo, no caso da nossa debilidade, o Senhor Jesus mostra com uma maneira tão sublime como ele superou essas debilidades do corpo.
e nós vamos entrar futuramente em Mateus capítulo 4, onde ele tinha dificuldades não, onde a tentação do diabo, né, tentou, e ele tentou o Senhor Jesus, e ele passou com a palavra. Então, nisso, ele também se compadece das fraquezas do corpo. Ele mostra como ele atua. Em outro momento, ele disse que tinha uma comida para comer, para fazer a vontade do Pai. Então, também, nessa fraqueza do corpo, ele tinha um alimento que era fazer sempre a vontade do Pai. Eu comentei isso, o irmão pode discorrer, foi uma questão que chegou para nós, chegou aqui, e essas fraquezas é do corpo ou espiritual, no caso ali de Hebreus, né? Eu creio que tanto espiritual como do corpo. Ele pode atuar nessas debilidades. Eu creio que agora já passou o nosso tempo aí, mas é só para ficar claro também que quando ele é intercessor das nossas fraquezas, eu creio que nós podemos colocar ali todas, inclusive as de pecado. Mas, até porque, se ele não fosse nosso intercessor diante dos nossos pecados, como nós vemos lá no na primeira carta de João, né? Acho que é a primeira, né? E que fala que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é possível justamente também pelo trabalho, pela obra do Senhor Jesus que foi perfeita e não há mais outro sacrifício a ser realizado, e pelo trabalho, pela função sacerdotal que ele desempenha no céu. Mas é importante nós sabermos que aquelas fraquezas que o apóstolo Paulo menciona, aquelas fraquezas não quer dizer necessariamente pecado. Ali ele dá uma lista de situações onde ele mostra aonde a condição humana não chega a tempo se não é Deus, né? Eu pelo menos penso dessa forma. Nós podem... Sim, exato. Então, não há nenhuma situação em que nós venhamos a errar ou a falhar, seja qual for o tipo de fraqueza, que ele não possa nos socorrer. Ele sempre vai poder nos socorrer, porque ele é o sumo, não é o sumo sacerdote. Um acréscimo apenas para nós, estamos caminhando para terminar, que aí no caso do pecado, como o irmão bem sabe, creio que ele atua como advogado. A função dele é advogado, ele advoga nossa causa. Como as fraquezas, ele atua como sumo sacerdote. Sim. E como nós, quando pecamos, ele atua como advogado no céu. Tem uma diferença. E nós temos isso na primeira carta de João, capítulo 2, que nos diz que ele é o nosso... Temos um advogado. Versículo 1. Temos um advogado para com o Pai.